Boa noite a todos, oficialmente, graça e paz. Bom que você pôde estar aqui nessa noite. Nós vamos dar continuidade também ao culto. Tem uma palavra para poder ministrar também nesta noite. Amados, eu sei que tem bastante visitante e eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. Você vai entender também esta palavra. A igreja, eu sei que ela entende. Mas muitas vezes a gente fica meio que com o pé atrás quando Deus dá uma palavra para a gente. Eu tinha uma outra palavra e acabei, não eu mudando, mas Deus pediu para que eu pudesse ministrar essa palavra aqui nesta noite. Você presta atenção, meus queridos, na palavra de Deus. Às vezes uma palavra só é o suficiente para mudar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós estamos aqui também, neste momento, para receber também a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida como um canal para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Para quem costuma anotar, eu quero falar um pouquinho, e o título é que o cristão, ele precisa crescer. Todo cristão, ele precisa crescer espiritualmente. Assim como nós vimos essas crianças que aqui estavam, há um tempo atrás, elas eram bebês e elas foram crescendo. E daqui a pouco, como nós vimos aqui, duas já foram promovidas. E daqui a pouco eles são jovens. E daqui a pouco adultos e vão amadurecendo. E assim também é na vida cristã. Nós precisamos crescer, como cristão, crescer espiritualmente. Crescer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero usar como texto base, um texto muito conhecido de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na minha versão, eu tenho várias versões anotadas aqui. Se você quiser acompanhar na sua, ou então no telão, você pode acompanhar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque sois carnais. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito de um povo da igreja de Corinto. Na realidade, ele estava falando para a igreja de Corinto, que ele precisava falar algo para aquela igreja. Mas ele não podia falar naquele momento, porque eles eram meninos em Cristo. Eles não podiam ouvir aquela mensagem. Com certeza ele estaria falando da palavra de Deus. Ele ainda não podia falar aquilo porque era algo muito forte, talvez, para aquela igreja. E olha que a igreja de Corinto, como nós já estudamos e nós sabemos, é uma igreja muito madura nos dons. Ela tinha todos os dons. Era uma igreja madura nos dons. Isso significa, meus amados, nós podemos entender que maturidade é algo diferente. Não é porque os dons se manifestam, não é porque você tem os dons, que você é maduro espiritualmente. E também não é o tempo que você tem de cristão, a idade que você tem de cristão, de igreja, que você é maduro espiritualmente. O Ney, mês passado, ministrou um pouco sobre algo sobre maturidade. E nessa noite eu dou uma continuidade, agregando algumas coisas daquilo que Deus comentou comigo. Amém? Eu quero colocar que nós precisamos crescer em Cristo Jesus espiritualmente. Existem várias maneiras de nós crescermos, mas o Senhor colocou 3 pontos que nós devemos, pelo menos, analisar para que nós possamos crescer. Como crescer espiritualmente? Primeiro, deixando as coisas de menino. Deixando as coisas de menino.
1 Coríntios, continuando o capítulo 3, o 3 e o 4, diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Veja que texto maravilhoso, meus queridos. Eu creio que esse texto por si só, ele fala muitas coisas. Eu falo aqui de meninos, de crianças espirituais. As coisas de meninos, elas precisam ser deixadas para trás. Porque muitas vezes nós ainda como adulto, nós já com muito tempo de igreja, nós temos ainda algumas infantilidades, nós somos ainda meninos em Cristo, como Paulo está falando aqui a respeito. E essas coisas de meninos, elas precisam ficar para trás. Nós não podemos dar mamadeira o tempo todo. Você que é pai, você que tem filho aí, pequenos ou até adolescente, você não vai dar mamadeira o tempo todo para as crianças. Vai dar até um determinado tempo e depois tem que desmamar. Eu sempre falo isso, fica muito feio, né? Pode ser que você não goste, mas eu acho muito feio uma criança com 8, 10 anos pendurado ali na mãe querendo leite, meus amados. Já é tempo, com 8, 9, 10 anos, de comer algo diferente. E assim muitas vezes acontece conosco na igreja. Nós vamos caminhando e vamos apenas tomando o leitinho. Apenas tomando o leitinho. Amados, os nossos pedidos de oração, eles precisam mudar. Nós temos aprendido que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então nós precisamos, muitas vezes, mudar a nossa oração. Precisamos pensar como maduros, como cristãos maduros. Existem coisas que nós não deveríamos mais fazer. Eu tenho falado que o desenho de uma criança de 5, 6 anos é diferente de um desenho de um adulto. Não pode um adulto estar desenhando as mesmas coisas de quem tem 4, de quem tem 3, de quem tem 5 anos. O desenho do adulto, o desenho do cristão maduro, aquele que tem maturidade, precisa ser um outro desenho. Amém? Nós não podemos caminhar e viver sofrendo dentro da igreja. Porque o Senhor Jesus, Ele já levou tudo ali na cruz do Calvário. Ele trouxe justiça sobre as nossas vidas. Ele nos libertou dos pecados. A palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. E nós conhecemos a palavra, e a palavra de Deus, ela nos liberta. Então a palavra de Deus, ela precisa nos libertar de ser meninos, de ser criança em Cristo. Esse texto, nessa tradução que eu tenho, que é a Nova Almeida Atualizada, ela diz assim, o 3 e o 4, porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são ainda carnais, meninos em Cristo? Amados, não pode haver isso. É no mínimo estranho adulto ele usar fralda, não é? Adulto usar fralda somente se estiver doente ou velhinho já, é outra história. Mas você sendo uma pessoa adulta, usar fralda não fica legal. Nós temos que parar com as picuinhas, com essas briguinhas santas que às vezes existem. Não estou falando somente aqui na Igreja Resgate, eu falo na igreja em geral, ou na família, ou no trabalho, ou no colégio, onde você está. Precisamos parar com isto, porque se existe ainda isto, ciúmes, brigas, é porque nós somos carnais, diz o texto. Parar com fofocas, parar com divisões. Meninos é que têm essas atitudes, os meninos. E ainda os meninos levam a vantagem, o Ivan e a Lu e aqueles que trabalham, sabem que eles se pegam agora e daqui a pouco já estão ali abraçados, já estão brincando novamente. Mas os meninos cristãos, às vezes eles brigam e querem ficar por um tempo, sem conversar um com o outro já. É diferente.
e nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Amém, meus queridos? Quando existir em qualquer lugar, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto na família, essas coisas que eu acabei de ler é porque, com certeza, ali a infantilidade, ali a criança, ali a imaturidade. Como crescer espiritualmente? Segundo ponto, criando raízes. Criando raízes. Quero ler um texto que está em Salmo capítulo 1, do 1 ao 3. Do 1 ao 3, eu vou ler nessa minha tradução. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prospera. Amados, nós precisamos estar plantados, nós precisamos criar raízes. Nós que temos já o Senhor nas nossas vidas, nós que nascemos de novo, nós que já somos uma nova criatura, a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura, nós deixamos as coisas para trás e tudo se fez novo sobre as nossas vidas. Então, meus amados, nós somos comparados como esta árvore. E esta árvore é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto, presta atenção, ela dá o fruto na estação própria, ela dá o fruto na estação certa. As folhas, elas não caem. As folhas daquele que tem raiz profunda, elas não caem. E tudo quanto fizer, prospera. Nós não queremos prosperar, meus amados. Precisamos criar raízes. Parafraseando o versículo 3, diz que para frutificar, precisamos ser árvore plantada no lugar certo. Água também tem o significado de palavra de Deus. Você quer frutificar? Seja plantado. Crie raízes. E leia a palavra de Deus. Porque daí você vai estar bem irrigado. Precisamos estar plantados também na igreja, onde nós ouvimos a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. É necessário que nós venhamos a criar raízes. Nós não devemos apenas vir na igreja. Nós precisamos também ser igreja. Só vir na igreja não resolve muito a sua vida. Ela vai dar uma ajudazinha. Mas no momento que você se inserir, no momento que você ser a igreja, você vai ter raiz e você vai estar plantados. Amém, meus amados? Deus nos vê, meus queridos, como árvore plantada. João 15 fala a respeito disso, a respeito da videira. Mais para frente eu falo um pouquinho. Creio que o Sérgio também já falou a respeito desse texto numa última vez. Quando eu falo aqui que nós devemos criar raízes, estar plantado na casa de Deus, talvez venha um pensamento sobre a sua vida. Você pode estar pensando: posso ser igreja em qualquer lugar? Com certeza, você pode ser igreja em qualquer lugar, até pode. Mas um membro, e nós somos membro do corpo de Cristo, ele não sobrevive fora do corpo. Se você cortar um dos membros, cortar um dedo seu e tirar ele do corpo, e a palavra de Deus diz que nós somos o corpo, esse dedo, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Um membro não sobrevive fora do corpo. A igreja, ela é o quê? O corpo de Jesus. Nós somos igreja. Jesus vem buscar esta igreja. Jesus vem buscar eu e você que aceitamos o Senhor Jesus. E nós temos ouvido por aí que esse tempo, ele já está próximo. Por isso, nós precisamos estar plantados. Precisamos criar raízes. Uma boa árvore precisa ter uma boa raiz. E isso demora um tempo. O problema é que muitas vezes nós não temos paciência.
né, para criar raiz, para ficar plantado em um lugar. Nós não queremos esperar. Então nós precisamos de perseverança para criar raiz em algum lugar. Existem algumas pessoas que não conseguem fazer isso, porque não têm a paciência. Só que o texto fala que tem o tempo certo para dar fruto. Quem está bem plantado, ele tem raiz na igreja e ele dá fruto no tempo certo. Quando eu falo de fruto, eu não estou apenas falando, e nem a palavra de Deus, ela fala apenas de nós trazermos pessoas para a igreja. Mas fala de nós darmos frutos no nosso caráter. Fala de dar frutos naquilo que nós éramos antigamente e agora não somos mais. Que nós começamos a crescer. Nós começamos a nos tornar maduros. É disto que fala também este fruto. Precisamos frutificar. E para isso ter raízes e perseverar em algum lugar. Amém? Queridos, pular de igreja em igreja, pular de emprego em emprego, pular de bairro em bairro, muitas vezes não leva a nada, porque você não cria raízes. Esses dias eu estava assistindo um programa e eu vi que tinha uma pessoa ali naquela comunidade e ela era uma pessoa que necessitava de algo. E as pessoas ajudaram, aquele bairro todo ajudou aquela pessoa. Por quê? Porque ela estava plantada, ela tinha criado raízes naquele local, naquele bairro, naquela cidade pequena, e todos o conheciam. E todos ali, a grande maioria, puderam ajudar aquela pessoa. Né? Muitas vezes nós não paramos em lugar. Né? Eu sou um que, cada 7, 8 anos, eu mudo de bairro. E muitas vezes nós não chegamos nem a conhecer os vizinhos. Mas veja como é importante, né, nós, como se diz, fincarmos raízes num lugar por um determinado tempo. Né, no trabalho, pelo menos no trabalho eu tive uma boa raiz. Né? Eu fiquei um tempão lá em um dos meus trabalhos. Hoje já não, dizem os estudiosos aí, que não é muito bom você ficar muito tempo, né, num trabalho. Chega um determinado momento, você tem que crescer, né, e dar pulos diferentes. Mas não me arrependo de ter ficado muito tempo no lugar. E tem um amigo meu aqui que ficou também junto comigo lá e talvez ficou até mais do que eu. Acho que 1 ano, 2 a mais. Amém, meus queridos? Quantas pessoas, né, na hora do 10, na hora da promoção, né, na hora da cura, ela recua. Ela não tem perseverança e ela sai justamente naquele momento. Né? Por quê? Porque não criou raiz. Porque não estava plantada. Vamos perseverar em Jesus. Vamos caminhar. Vamos criar raízes profundas no Senhor Jesus. Muitas vezes nós criamos raízes em muitas coisas. Né? Nós somos muitas vezes perseverantes naquele time de futebol nosso. Nós gritamos, nós não mudamos de time. Né? Mas muitas vezes nós mudamos, as pessoas mudam de esposa, muda de bairro, muda de casa, muda de qualquer coisa. E não é aconselhável isso, meus amados. É bom nós criarmos raízes. Amém? Tem um texto que fala um pouco mais sobre raiz e fruto, que está em João, capítulo 15, do 4 ao 6. Nessa tradução que eu vou ler, fala o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem produzir fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e a secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Esse texto aqui é Jesus que está falando. Jesus está dizendo: eu sou a videira. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Nós estamos conectados em Jesus. Um ramo que não está conectado na videira, que não está conectado em Jesus, ele não produz fruto. E nós não podemos fazer nada sem Jesus. Então por que muitas vezes
né? Nós não buscamos o Senhor Jesus. Por que muitas vezes nós queremos ficar desconectados do Senhor Jesus? Não dá, meus amados, nós precisamos estar em Jesus. Esses leãozinhos que aqui estão, eles estão aprendendo já desde cedo quem é a videira verdadeira. E que eles são os ramos. E eles precisam estar ali conectados em Jesus. Estar conectados em Deus. Amados, os ramos somos nós. E nós só damos frutos em Jesus. Eu até ouso dizer que nós damos frutos também na igreja. Porque a igreja somos nós. E nós estamos juntos. E quando nós estivermos juntos, nós estamos dando frutos. Amém? O texto aqui é muito claro e tem algo assim que às vezes me deixa triste. Porque o texto diz que se não der fruto, infelizmente, é jogado fora para ser queimado. É claro que isso aqui é uma parábola, né? E essa parábola ela é uma alegoria, mas ela traz ensinamentos para as nossas vidas. Mas aquele ramo que não produz, eles cortam e jogam no fogo, porque tem ramos que precisam crescer ali. Então nós precisamos frutificar. E como eu falei, frutificar não é somente pessoas, é em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida. Você pode pensar, nesta área aqui eu não estou dando fruto. É porque você não está conectado com a videira que é Jesus. Não despreze a videira que é Jesus. Crie raiz de fruto. Para ter maturidade, para nós crescermos, precisamos estar conectados e precisamos estar plantados. Amém? E o terceiro ponto e último que eu quero falar, talvez eu demore um pouquinho mais, é algo assim que há muito tempo tem mexido com a igreja. Algumas pessoas abusam nesse ponto que eu vou falar. Mas eu gostaria que você olhasse assim da forma de pai, de uma forma diferente. Não dos abusos que muitas vezes algumas igrejas fazem. E esse terceiro ponto que eu quero falar, que nós precisamos, para crescer em Cristo Jesus, como crescer é tendo paternidade. Precisa ter paternidade. 1 Coríntios capítulo 4, 14 ao 15 diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Paulo está falando que nós precisamos ter paternidade. Que nós precisamos ter condutores. Que nós precisamos ter guias sobre as nossas vidas. Se você quer amadurecer em Cristo Jesus, se você quer ser um cristão maduro, você precisa de uma paternidade. Você precisa prestar conta para alguém. Eu quero só ler duas palavrinhas aqui do dicionário: admoestar e aio. Admoestar é igual a advertir, nesse texto é igual a exortar, no versículo 14. E quando nós advertimos e quando nós exortamos, exortar também tem o sentido de animar, mas aqui é em sentido de advertir mesmo, de trazer uma correção. Aqui quando ele fala que admoestar e advertir ou exortar, quando nós ministramos essas coisas, não é para trazer peso, não é para trazer nenhuma repreensão forte sobre a sua vida, mas para que você possa olhar e ver aquilo que está acontecendo. É para ensinar, como um bom pai, ele ensina os seus filhos. Aqui tem pais, e os pais, eles ensinam os filhos, porque nós somos também filhos amados, e nós amamos os nossos filhos. Amém? E aio aqui significa guardião, guia, aquele que conduz, que traz proteção. É um pouquinho diferente de pai, é tipo um tutor. É aquele que o pai tem uma confiança muito grande
e contrata essa pessoa para estar ali cuidando. Não é uma babá, não é uma babá, mas é alguém que cuida, é alguém que instrui, é alguém que dá direção para esse filho enquanto este filho é de menor. Amém? Deixando muito claro, né, que a maior autoridade que existe é a paternidade espiritual, que é o Senhor Jesus, que é Deus e que é o Espírito Santo. Poderia dizer a Trindade, mas essa Trindade ela não existe na palavra de Deus. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a maior autoridade que existe. Amém, meus queridos? Não quero tirar o mérito, né, nenhum do único e perfeito Pai que é Deus. Muitas pessoas não tiveram referência na sua casa de um pai. E por diversos motivos, eu vou listar aqui alguns motivos, às vezes por morte, né, por ser órfão mesmo, por não conhecer os pais, por ser criado por outros, ou até mesmo sendo órfão de pai vivo. Ou seja, o pai está ali, mas não está, é um pai ausente. E muitas vezes essas pessoas, quando elas começam a crescer, essas crianças, quando elas começam a crescer, elas podem ter alguns problemas causada pela falta de paternidade. E aqui eu quero listar também, né, alguns exemplos, né, de pessoas que ficaram sem essa paternidade biológica e alguns problemas que podem ocasionar. Não que seja regra, e toda regra ela tem uma exceção. Mas normalmente, né, essas pessoas que não tiveram uma paternidade, ela tem alguns probleminhas, eu digo não todos, porque eu tive poucas coisas disso que eu vou falar, e eu não fui criado diretamente com um pai, né, e nem com um tutor, e nem com um aio, como se diz, né, e nem com um guia. Eu tenho pouco disso, mas muitas vezes, algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, é por causa da falta de paternidade. Exemplos: insubmissão, falta de amor, né? Os pais que não crescem junto com o seu pai, ele não consegue muitas vezes, quando ele é adulto, dar um beijo no filho, na filha, porque ele acha que isso não é normal, é porque faltou para ele. Insegurança, problemas com autoridades. As pessoas ficam rebeldes, elas não se colocam debaixo de uma autoridade. Quando eu falo autoridade, é no nível geral. Autoridades, baixa autoestima. Você acha que você não é ninguém, você não se valoriza. Como eu falei, né, não é via de regra, mas pode acontecer. Provedor, né, muitas vezes você passou necessidade, daí quando você vira adulto, né, ou você enche a sua casa de um monte de comida lá, porque tem medo que venha a faltar, né, ou você vira, como se diz, uma mão fechada, que não quer colocar alimento na sua casa. Amém, meus queridos? São esses alguns problemas que a gente pode entender, e muitas vezes, né, existe uma palavra que a gente hoje em dia nem pode falar na igreja, né, é muito complicado, mas muitas vezes o homossexualismo está ligado com a questão da ausência de pai, por não ter paternidade. Quero deixar bem claro que nós amamos todas essas pessoas, nós só não amamos, né, a direção que ela toma, mas essas pessoas nós amamos e nós queremos que elas venham para a casa de Deus. Mas muitas vezes elas tomam essa direção na vida porque faltou paternidade. Ah, mas eu tenho pai e eu tenho na família isso. Provavelmente seu pai foi ausente. Existem, como eu falei, não é regra, existem as exceções. Amém, meus queridos? E aí nós nos convertemos, né, e essa carência da paternidade, ela vem junto conosco. E diante dessas coisas, meus queridos, nós precisamos, além desse Pai celestial que nós temos, ter alguém também sobre as nossas vidas, alguém que pode nos instruir, alguém que pode nos dar direção. Você sabe, hoje em dia está muito conhecido essa questão de coach, de mentoria, e as pessoas pagam muito lá no mundo secular para serem guiados, para receberem conselhos de pessoas que nem conhecem a palavra de Deus.
E nós na igreja, nós temos líderes, nós temos pastores, tem vocês que estão aqui assentados, que podem ser esses conselheiros, que podem ser aqueles que realmente possam dar direção para a sua vida. Porque muitas vezes em nossas vidas chega um determinado momento que nós não sabemos para onde andar, para onde ir. Mesmo você estando na igreja, pode acontecer isso. E uma simples conversa com o seu líder, com o irmão da igreja, pode te dar rumo, pode te dar direção para caminhar, para sofrer menos. Amém, meus queridos? Como os filhos de Deus, nós temos Cristo dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e não tem nada de errado eu e você pedir conselho, se colocar debaixo de uma autoridade e dizer: olha, ore por mim. Se existe alguma coisa na sua vida que você não está conseguindo vencer, mesmo estando na igreja, compartilhe com o irmão, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com o seu líder. Eu digo, compartilhe com pessoas de confiança. Pessoas de confiança, pessoas que conhecem você. Sim, meus queridos, precisamos buscar estar debaixo de uma paternidade. Amém? Nem sempre o seu melhor amigo é referência para ser seu pai espiritual, para dar conselho para você. Nem sempre o seu melhor amigo é a pessoa indicada para isso. Quem dera que nós pudéssemos ter os dois ao mesmo tempo, o melhor amigo e ele ser também aquele que pudesse nos orientar. Meus amados, tem um texto que quando eu aprendi ele, eu coloquei muito tempo ele na geladeira. Hoje eu até me esqueci, já não tenho mais ele. Que diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Peça conselho para as boas companhias, não para as más companhias. Não seja orgulhoso. Sempre temos algo para aprender. E nós vamos aprender. Nós não sabemos tudo e nunca iremos saber. Amados, evite buscar paternidade fora da igreja. Evite buscar conselheiros que não tenham Cristo Jesus. Evitem buscar pessoas que não sejam idôneas, pessoas que você não conhece. Amém? Meus amados, na igreja nós temos bons exemplos de pessoas, como eu falei, que podem te ajudar. Se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer ser um cristão maduro, busque paternidade. Busque paternidade. Não ande pela força dos seus braços. Cresça espiritualmente. Busque alguém que possa te ajudar, te dar direção. Se você não escuta ninguém, poucos irão te escutar. Se você não escuta ninguém, poucos irão te escutar. Se você não confia em ninguém, poucos confiarão em você. Eu quero encerrar com 2 versículos de Provérbios. Provérbios 11, 14 e depois o Provérbios 15, 22. Nesta minha tradução que eu tenho aqui diz assim, 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Que tremendo, né? Não havendo sábios conselhos, o povo cai. 15, 22. Sem conselhos, 100 não quer dizer um numeral, 99 mais 1. É nada de conselho, os projetos fracassam. Mas com muitos conselhos, há sucesso. Amém? Tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Tenha uma autoridade terrena sobre a sua vida. Tenha uma referência humana sobre a sua vida. Peça para o Espírito Santo de Deus lhe mostrar quem pode ser esta referência, e que esta referência
seja da igreja, seja aquela que já aceitou o Senhor Jesus, que anda nos caminhos de Deus. Amém? Vamos deixar as coisas de meninos para trás e caminhar para a maturidade. Para você crescer espiritualmente, você precisa deixar as coisas de menino, precisa criar raiz e precisa ter paternidade. Amém?